Seja muito bem-vindo a mais uma Bíblia Foi Escrita para Você. Mês de setembro, mês da Palavra de Deus, estamos meditando a carta de São Paulo aos Romanos. Seguimos aí todo o caminho que São Paulo fez para evangelizar os romanos a partir deste Cristo vivo e vivido, a partir deste Cristo que morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E estamos caminhando aí a cada dia nessa reflexão com São Paulo. Hoje nós iremos começar a meditação do capítulo de Romanos 7. Então, se você já quiser separar aí sua palavra, capítulo 7 da carta aos Romanos, versículos de 1 ao 12. Como tudo na nossa vida começa na oração e deve nos conduzir à oração, que é essa oportunidade de relacionamento com o Senhor, onde nós nos colocamos na presença dele, eu quero te convidar agora a começar o estudo da palavra, que é o próprio Deus, convidando este Senhor para estar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos pedir nesta hora, fica conosco. Fica conosco e nos ensina este caminho da vida em Ti, este caminho da vida de um cristão que Te imita, que Te segue, que como discípulo se coloca em seu caminho. Senhor Jesus Cristo, fica conosco agora e semeia a Tua palavra na nossa vida e no nosso coração. Espírito Santo de Deus, dai-nos o entendimento, mas muito mais do que o entendimento da palavra, age iluminando a nossa inteligência, mas também convidando a nossa vontade a uma vida nova, a uma vida em Cristo. Amém. Vamos pegar então a carta aos Romanos, capítulo 7, versículos de 1 ao 12. Acaso ignorais, irmãos, estou falando a quem entende de leis, que a lei rege a pessoa só enquanto ela vive? Assim, por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se, porém, ele vier a falecer, ela está livre da lei, que aprendia ao marido. Portanto, se em vida o marido, ela se entrega um ao outro homem, será chamada de adúltera. Mas se seu marido for falecido, ela está livre da lei, de sorte que não será adúltera, se entregar a um outro. Também vós, meus irmãos, morrestes em relação à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quando vivíamos no nível da carne, as paixões pecaminosas ativadas pela lei agiam em nossos membros, a fim de frutificássemos para a morte. Agora, porém, mortos para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados da lei, de modo a servirmos no novo regime do Espírito, e não mais na vida e no regime antiquado da letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum, mas foi por meio da lei que eu conheci o pecado. Nem mesmo a cobiça eu conheceria se a lei não dissesse não cobiçarás. Aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, o pecado produziu em mim toda espécie de cobiça, pois sem a lei o pecado é coisa morta. Outrora sem lei eu vivia, sobrevivendo o preceito que o pecado começou a viver. Eu morri, pois o preceito feito para a vida se tornou para mim fator de morte. O que houve é que o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, se seduziu e acabou me matando. Assim a lei é santa, como também o preceito é santo, justo e bom. Palavra do Senhor, graças a Deus. O convite aqui é o entendimento de que agora, sendo salvos e justificados, conhecendo a vida no Espírito, nós precisamos então, como cristãos, começar a frutificar no Espírito. É o tempo de frutificarmos no Espírito. E o que seria isso? Um novo modo de viver a vida humana, marcada pela existência divina, marcada pela presença do Espírito que nos santifica. Fomos libertos da lei. Essa lei ela não nos obriga mais, como cristãos, ela não nos mantém mais presos ao pecado.
Porém, a lei, ela também serve como algo que abre os nossos olhos para aquilo que é o pecado. E por isso São Paulo diz, né? Não conhecia o pecado se não fosse por meio da lei. Não conheceria a cobiça se não fosse por meio da lei. Por quê? Porque apesar da lei ser boa, a lei, ao proibir, a lei ela dá nome, ela abre os olhos, ela chama a atenção ao objeto que foi proibido, como aconteceu com Eva, né? Diante da proibição. O preceito é então uma grande oportunidade do que estava adormecido reviver. E o que isso quer dizer, Marcela? Que a lei não me manda pecar, a lei é boa. O bem não é a causa do pecado, mas sim a ocasião. E aqui São Paulo ele quer nos levar a refletir realmente sobre essas realidades. Quais são as ocasiões que me conduzem ao pecado? Quais são as realidades onde hoje eu não tenho frutificado numa vivência do Espírito? E ele mostra isso de forma muito clara, e eu quero pegar aqui na palavra aos Gálatas, né, na sua carta aos Gálatas, onde ele vai dizer: os frutos da carne são muito conhecidos, e são eles imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, contenda, ciúmes, intrigas, discórdias, todos esses são frutos da carne. E quais são os frutos do Espírito, dos quais nós somos chamados a frutificar nesta vida nova, marcada pela existência divina, de um Deus que nos salva? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a lealdade, a mansidão e o domínio próprio. Ele diz: contra essas coisas não existe lei. Essa é a vida no Espírito. Essa é a vida que se espera de nós, que somos chamados a aceitar a salvação de Cristo. Crescermos na bondade, crescermos na mansidão, crescermos na lealdade, crescermos na paz, na paciência, na amabilidade. E como nós crescemos nisso? A partir de uma vida vivida no Espírito. E o que é uma vida vivida no Espírito, Marcela? Uma vida de quem se submete, uma vida de quem se coloca todos os dias, como nos ensinava o Padre Jonas, né? Ao acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Não fazer nada que não seja na presença do Espírito. Não fazer nada sem submeter primeiro ao Espírito, pedindo a Ele a graça de vivermos segundo Ele, segundo aquilo que Deus nos propõe. Porque por nós mesmos somos fracos, somos pecadores, somos tendenciados aos frutos da carne. E por isso queremos pedir: Espírito Santo de Deus, nós nos reconhecemos necessitados de Ti. Nós queremos dar frutos, nós queremos crescer na paciência, nós queremos crescer no amor, na bondade, na amabilidade. Por isso, vem sobre nós, Espírito Santo, e nos conduz para que os nossos frutos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, sejam frutos de paz, paciência e amor, frutos do Espírito, que vão muito além da lei, porque estão fundados na vida em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.